Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos continuar com a resolução de exercícios de cálculo 1. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre domínio de funções, né? E agora, os próximos 2 ou 3 vídeos, nós vamos falar sobre modelagem, especialmente na área de biologia, mas não necessariamente na área de biologia, de algumas situações que a gente pode encontrar, tá? Algumas são mais divertidas, as outras são um pouco mais aplicáveis. Enfim, vamos trazer alguns modelos, alguns exemplos de como é que você pode modelar o seu problema matematicamente. E o primeiro deles é modelar a área de uma janela que não é retangular, tá certo? Então esse é o primeiro vídeo de modelagem que nós queremos abordar. Para isso nós vamos utilizar novamente o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Esse exercício que nós vamos resolver agora, ele é o exercício de número 62 da seção 1.1 do livro do Stuart, né? E o exemplo fala o seguinte, né? Uma janela normada tem a forma de um retângulo, acima do qual é colocado um semicírculo. Se o perímetro da janela for de 10 metros, expresse a área da janela como uma função da sua largura, né? Esse tipo de janela, ela era bastante comum em casas mais antigas, né? E também em algumas igrejas da Igreja Católica, esse tipo de janela também é bastante comum de se encontrar. Casas e igrejas modernas, isso já não é mais tão comum, mas esses edifícios mais antigos, você tinha esse tipo de janela. São dadas apenas duas informações a respeito da janela. Duas não, são dadas 3 informações a respeito da janela. O formato dela, né? Ela tem uma base retangular. Sobre esta base retangular, você tem um semicírculo, né? Essa é a primeira informação que você tem. A segunda é que o perímetro total da sua janela é de 10 metros e a base que você conhece também, ela mede X, né? E ele está querendo saber qual é a área dessa janela só em função dessa largura X, que a princípio ela pode ser uma largura qualquer, a princípio, né? Desde que seja positiva. Vamos lá? Bom, então como é que você resolve esse tipo de problema? Observe o seguinte: a área da janela, ela é a soma de duas áreas. Dessa parte semicircular superior aqui, né? Esse semicírculo tem uma fórmula para isso, e também a área desse retângulo aqui. Então, a área total da janela é a soma de duas áreas. Uma área é a área do retângulo, que é a base da janela, e a outra área é a área superior, que é a área do semicírculo. Beleza? Então, nós temos que descrever, nós temos que apresentar uma função, né, da área em função da sua largura dessa soma dessas duas áreas. Tá certo? O semicírculo não é muito difícil de você obter a área. Por quê? Porque como você sabe a base, você sabe que a base mede x, né? E aqui você tem um retângulo, então esse diâmetro aqui do semicírculo superior aqui, né, da parte superior da janela, o diâmetro também mede x. Se o diâmetro mede x, então o raio mede x sobre 2. E, portanto, a área dessa janela é π vezes o raio ao quadrado sobre 2, né? Desculpa, πr ao quadrado sobre 2. Por que sobre 2? Porque é um semicírculo, tá? Então, a área da janela a gente sabe calcular. Beleza. Para calcular a área da parte retangular, você precisa de uma medida que nós não temos, que é a altura da janela, que é a altura da parte retangular da janela. Nós só temos a largura dela. Então nós precisamos descobrir quanto que é essa altura aqui da janela, beleza? Então nós precisamos descobrir quem é essa medida y aqui. Eu chamei essa medida de y. Então a base mede x e a altura da parte retangular eu chamei de y, tá? O que acontece? Como é que eu vou descobrir o valor desse y? Como é que eu vou descobrir a altura dessa janela? Bom, observe. A área do círculo só vai depender do x. Então, só depende do x, tudo bem, beleza, a gente consegue resolver. A questão é como é que nós vamos descobrir o y
para que a gente consiga escrever ou descobrir a área dessa parte retangular. Então vamos lá. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós temos que usar as nossas informações. Quais informações nós temos? A única informação que nós temos é que o perímetro da janela mede 10. Então isso vai ter que ser usado em algum momento, tá certo? E qual é o perímetro dessa janela? Bom, o perímetro dessa janela é o perímetro do semicírculo, da parte superior, é essa parte aqui, mais esse lado, que mede y, mais esse lado aqui, que mede y, mais a sua base, que mede x. Tá certo? Então, esse é o perímetro total da janela. O perímetro do semicírculo, como nós já havíamos comentado, o semicírculo, o raio dele mede x sobre 2, e, portanto, quem vai ser o perímetro do semicírculo? Né? A metade de um círculo. O círculo tem perímetro 2πr, 2π vezes o raio. Como eu quero a metade disso, então 1 meio de 2πr, ou seja, 1 meio de 2π vezes x sobre 2, já que o raio mede x sobre 2. Esse 2 vai cortar com esse 2 aqui, vai sobrar então π vezes x sobre 2. Então, o perímetro do semicírculo, dessa parte superior aqui, ó, dessa parte superior, nós já sabemos. É π vezes a largura, π vezes a largura da janela, dividido por 2. Tá? Então, esse perímetro a gente já conseguiu encontrar, tudo em função de x. A parte retangular, o perímetro da parte retangular é 2 vezes y, né? Porque é 2 vezes a largura, isso daqui mais isso aqui, mais isso aqui, mais x. Então, o perímetro da parte retangular, 2y mais x. O que nos dá a informação? O que o exercício nos dá? Ele nos fala o seguinte, olha, o perímetro total é 10. Então, qual é o perímetro? πx sobre 2, que é a parte circular, mais 2y mais x. Essa soma dá 10. Esse é o perímetro do semicírculo, esse perímetro aqui, x mais 2y, isso aqui é o perímetro da parte retangular. A soma de tudo é 10. E agora nós vamos isolar o y. Como que nós vamos fazer isso? A primeira coisa é o seguinte, ó, π vezes x sobre 2 mais π vezes x sobre 2 mais x vai dar 2 mais π sobre 2 vezes x mais 2y igual a 10. Então, essa soma inicial aqui é 2 mais π sobre 2 vezes x, mais 2y igual a 10. Tá? Vou passar essa parte aqui para o outro lado com sinal de menos. Então, vai ficar 10 menos 2 mais π sobre 2 vezes x. Né? E agora eu vou multiplicar ambos os lados da igualdade por 1 meio. Quando eu multiplicar por 1 meio, esse 2 vai desaparecer, vai ficar só y. Vou multiplicar o 10 por meio, vai sobrar 5. E vou multiplicar este número aqui por meio, que vai ficar 2 mais π sobre 4. Isso tudo vezes x. Então, observe, ó, eu encontrei o meu valor de y. O meu valor de y, eu consegui escrever ele só em função da largura da janela, que é x. Tá certo? Muito bem. E agora nós temos a área total. A área total é o quê? É a metade da área do círculo, ou seja, 1 meio de πr ao quadrado, mais a área do retângulo. A área do retângulo é dada pelo produto da base pela altura, ou seja, x vezes y. Tá? No lugar do raio, no semicírculo, eu sei, o raio é x sobre 2. Então eu vou trocar r por x sobre 2. Então vai ficar meio de π, x sobre 2 ao quadrado. No lugar do y, eu vou colocar 5 menos 2 mais π sobre 4 vezes x. Por que eu fiz isso? Porque eu acabei de encontrar o valor de y. Olha aqui o valor de y. Acabamos de calcular esse valor. Então vamos aqui na nossa fórmula e vamos substituir. A partir de agora, tudo virou conta. A partir de agora, tudo virou álgebra. Tá? O que vem agora é álgebra pura, são contas com números, com frações e assim por diante. Beleza? Muito bem. X sobre 2 ao quadrado fica x ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Tá? Esse x que vai multiplicar isso daqui vai ficar x que multiplica 5x, né? E este menos aqui, ó, eu joguei ele para cá, menos 2 e menos π. Por isso que aqui vai ficar mais menos 2 menos π sobre 4 que multiplica x quadrado. Porque esse x aqui, ele está multiplicando este x aqui, então vai ficar x ao quadrado. Tá certo?
Resolvendo essa parte aqui, ó, vai ficar π sobre 8 vezes x ao quadrado, né? Mais 5x. O que eu fiz aqui? Eu peguei esta fração e multipliquei ela em cima, o numerador e o denominador eu multipliquei por 2. Por que é que eu fiz isso? Por que eu multipliquei tudo por 2? Porque eu já sabia que aqui ia dar π sobre 8, que multiplica x quadrado. Aqui eu tinha menos 2 menos π sobre 4. Se eu deixar tudo com vezes x quadrado, né? Se eu deixar tudo com o denominador 8, eu posso pegar esta parte aqui, somar com esta parte e manter o x quadrado. Tá certo? Então, agora quando eu for somar, ó, tudo está com esse número aqui, e esse coeficiente aqui, esse coeficiente de x quadrado e esse coeficiente de x quadrado, eles têm o mesmo denominador. É uma fração com o mesmo denominador. Basta que eu some, então, os numeradores. Como é que vai ficar a soma dos numeradores? Menos 4 menos π, né? O numerador, e o denominador vai ficar 8, que é o denominador comum. Tudo isso vezes x ao quadrado. E o 5x vai sobrar aqui. Beleza? Isso daqui eu também posso escrever assim, ó, 5x menos 4 mais π sobre 8, x ao quadrado. Então você observa o seguinte, eu consegui deixar a área da nossa janela só em função da sua largura. Ficou uma equação, ficou uma função de segundo grau, né? Com cavidade voltada para baixo, porque o coeficiente do x quadrado é um número negativo. Você pode fazer o gráfico dessa função, esse daqui vai ser o gráfico, né? Esse gráfico aqui eu plotei ele no GeoGebra, que é um ótimo programa para isso. Você pode observar o seguinte, a altura máxima, quer dizer, a área máxima que você pode ter dessa janela é 7 metros quadrados. E isso vai ocorrer mais ou menos quando o valor do x for 2,8 metros. Então, quando a base da sua janela for de aproximadamente 2,8 metros, então a área que você vai obter são 7 metros. E essa vai ser a área máxima que você pode obter. Para esse valor de x, se você for calcular lá o y, usando aquela fórmula que nós encontramos, aqui, cadê o y? Aqui está o y. Aqui está o y. Se você jogar 2,8 nesta fórmula aqui, você vai encontrar um valor de y igual a 1,4. Então, fazendo essa análise, tendo a fórmula da área em mãos, você pode fazer essa análise que nós acabamos de fazer. Qual é a área máxima que você pode obter? A área máxima é o máximo possível que você vai encontrar aqui para essa função. É o topo aqui da nossa função, né? 7 metros. Qual vai ser o x correspondente a isso? 2,8 metros, né? Lembra x do vértice e y do vértice? O y do vértice é o máximo que você pode obter da sua área, né? E o x do vértice é a base que dá essa área máxima, né? E no caso aqui vai dar 2,8 e o y 1,4, beleza? Bom, aí você pode se perguntar, tá, mas e se eu quiser a base com 1 metro apenas? Não, se você quer a base com 1 metro, aí você vai calcular o y correspondente, é só você ir lá na fórmula e calcular o valor de y, mas nesse caso, a área vai ser de aproximadamente 4 metros quadrados, tá? Ah, mas e se eu tiver, sei lá, eu quero que a base tenha 4 metros, tá? Então tudo bem, se você quer que a base tenha 4 metros, está aqui a base, 4 metros, você vai calcular o y correspondente. A área relativa a x igual a 4 dá em torno de 5,8, 5,7 metros quadrados, tá certo? Então, para cada x entre 0 e 5,6, mais ou menos, para esses valores de x, você consegue encontrar uma área correspondente e, consequentemente, também uma largura ou uma altura correspondente da sua janela. Beleza? Com isso, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse exemplinho básico aqui sobre modelagem de uma janela, da área de uma janela. Beleza? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.